queridos alunos, a Escola de Teologia Fatecar nesse canal do YouTube. Muito prazer estar conversando com vocês. Eu sou o professor Ronaldo Belo e hoje nós vamos iniciar o nosso curso de teologia falando a respeito da primeira disciplina. Lembrando que nós vamos fazer uma abordagem panorâmica, mas no intuito de mostrar de modo claro e objetivo estes saberes teológicos. Então nós vamos trabalhar hoje a disciplina de Introdução à Teologia Cristã. E nós vamos trabalhar todos esses saberes através do nosso material didático, que nós disponibilizamos aos nossos alunos e, claro, a todos aqueles que assim solicitarem. E no nosso material didático, nós vamos encontrar lá 3 capítulos que tratarão desta disciplina, tá? Deste tema sobretudo, que é sobre teologia, sobre introdução à teologia. No capítulo 1, nós vamos falar sobre o que é teologia, nós vamos definir o termo. No capítulo 2, nós vamos trabalhar a importância da teologia. E no capítulo 3, nós vamos também trabalhar as divisões e métodos da teologia. O capítulo 1, o que é teologia, está na página 2 do nosso material didático. No capítulo 2, a importância da teologia está na página 6. E no capítulo 3, divisões e métodos da teologia, estará na página 8. Portanto, vamos então iniciar o nosso curso de teologia na disciplina Introdução à Teologia, comentando o capítulo 1. Muito bem, nós vamos agora trabalhar o capítulo 1 do nosso material didático, que fala a respeito, e que tem como título, o que é teologia. Eu penso que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, muitos alunos, inclusive, já ouviram falar dessa palavra, quem sabe na ambiência eclesial, ou seja, na igreja, ou até mesmo pelos meios de comunicação, ou através da literatura, não é? E ao se deparar com essa palavra veio a dúvida, o que se refere a esse termo teologia? E eu gostaria de definir a vocês. Bem, essa palavra teologia, ela é de origem grega, isso mesmo, ela é de origem grega, e deriva-se de 2 outras palavras, tá? Que é theos, no grego theos, que em português quer dizer Deus, e logia, que vem da expressão grega logos, ou logos, que quer dizer estudo, palavra ou ciência. Em outras palavras, teologia é, na verdade, um estudo, uma ciência que se ocupa da análise a respeito de Deus e de sua relação com o homem, com o ser humano, ao longo da história. Então podemos definir teologia nesses termos. É uma ciência, é um estudo aprofundado que se ocupa em analisar Deus e esta relação de Deus com os homens, com os seres humanos ao longo da história. Mas é claro, nesse momento surge a dúvida. Como é que eu vou desenvolver uma análise, uma pesquisa, um estudo a respeito de Deus? Qual é a fonte pela qual eu devo consultar para que a partir daí eu possa construir uma ideia de Deus? Bem, é através de sua revelação. E na teologia cristã se entende a revelação divina através das Escrituras Sagradas. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada é o livro por onde se contém as revelações a respeito de Deus e essa relação entre ele e os seres humanos ao longo da história. Portanto, não se é possível falar sobre Deus ou estudar sobre ele sem que possamos conhecê-lo, né? E isso só se dá através da revelação, ou seja, ele querendo se revelar, né? E a partir daí o ser humano, em posse das revelações a respeito dele, ir construindo a sua percepção a respeito de quem ele é, né? E desta relação com os homens, com as pessoas. E neste momento nós vamos
consultar o material didático, exatamente na página 2, onde vamos encontrar alguns comentários a respeito dessa definição. A. H. Strong diz que teologia é a ciência que trata de Deus e das relações do universo. A teologia consiste em fatos relacionados com Deus e suas relações com o universo, apresentados de maneira lógica, ordenada e consistente. O campo de estudo é bastante abrangente. Deus e suas relações com o universo. No enfoque teológico, o homem está no centro deste universo. É ele que pode refletir sobre a revelação de Deus, dado em si mesmo, e elaborar uma explicação racional destes fatos, de modo orgânico e consistente. Bem, Deus elegeu o homem para, então, partilhar de sua revelação e com ele construir essa relação que envolve, é claro, enfim, verdades que nós vamos aprofundando ao longo deste curso. Mas a princípio é importante que você entenda, tá, que Deus escolheu o homem e a ele deu essas revelações. E nós vamos entender isso de modo mais profundo, claro, na medida que nós vamos aprofundando também o nosso estudo nessa disciplina. E agora nós vamos falar a respeito do capítulo 2 do nosso material didático, cujo título é A Importância da Teologia. Mas antes eu gostaria de fazer um comentário a respeito de uma observação importante, pois isso é, na verdade, resultado de uma queixa de muitas pessoas que, infelizmente, tiveram uma relação um tanto quanto desconstrutiva com a teologia. Né? Eu gostaria de falar sobre o tema negação da teologia. Muitas pessoas, mesmo nos círculos cristãos ou de pesquisa, acabam não querendo estudar teologia por terem tido uma experiência um tanto quanto nociva com alguns postulantes, teólogos, teólogas, que ao falar, ao transmitir saberes ditos teológicos, acabaram, na verdade, enfraquecendo ou ruindo a fé de muitas pessoas por conta de suas declarações, muitas vezes polêmicas e mal colocadas, mal explicadas. Há muitas pessoas que transitam pelo saber teológico, né? E infelizmente acabam não absorvendo de modo correto esses saberes e acabam aplicando de um modo não adequado, trazendo prejuízos às pessoas, não é? Isso é um fator preocupante e eu gostaria de dizer a cada um de vocês que a razão pela qual muitas pessoas acabam desistindo é por falta realmente dessa compreensão adequada. E gostaria de estimulá-lo a compreender de um modo adequado. Ainda mais você que é aluno, aluna, ou quem sabe está aqui nesse vídeo querendo entender um pouco melhor sobre este assunto, dadas as dúvidas que foram suscitadas por conta de uma abordagem, né, um tanto quanto aquém daquilo que deveria ser. Gostaria de dizer a você, tá, que a teologia ele é um dedo em riste na direção das Escrituras, de onde procede a revelação divina. E todas as declarações da teologia cristã ela tem que estar baseada na Bíblia Sagrada. Então, o perfeito conhecimento, o conhecimento adequado a respeito dos temas elencados pela teologia, tendo por base as Escrituras, é claro que isso vai trazer mais tranquilidade, conformidade, né, de toda a fala teológica, de todo esse estudo teológico a respeito de Deus, né, pois é claro, fundamentado na Bíblia, vai trazer, vamos dizer assim, mais consciência, né, de compreensão, mais biblicidade de compreensão aos que postulam também o conhecimento teológico. E agora nós vamos falar sobre as razões da importância da teologia. Por que conhecer, estudar sobre teologia? Bom, eu gostaria de explicar aqui para vocês, né, de modo panorâmico e objetivo. Primeiro, porque satisfaz a mente humana. Isso quer dizer o quê? É que quanto ao que se diz a respeito das revelações de Deus, tudo precisa ser analisado,
de um modo coerente, bíblico e coerente, de modo a nos convencer racionalmente daquela perspectiva, daquela colocação, daquela compreensão, melhor dizendo. Eu acho que o melhor a colocar aqui seria a palavra compreensão. Não é? Então, a importância da teologia é de satisfazer a mente humana, ou seja, nos dar a devida compreensão, né, sempre, né, de acordo com a Bíblia Sagrada, todo o desenvolvimento, todo o pensamento, toda a reflexão nesse sentido, no sentido, né, de se estudar teologia. É para poder nós adaptarmos a nossa mente a uma compreensão à Bíblia. Tá? E temos um outro ponto. A teologia ajuda na formação do caráter. De fato, porque na medida em que nós começamos a nos debruçar ao estudo a respeito de Deus, nós vamos descobrindo a identidade divina e percebendo, no decorrer de suas revelações nas Escrituras Sagradas, de que Ele quer que o indivíduo ele seja erguido, não é, a uma posição de caráter, de um bom caráter, não é? Ou seja, cujas características intelectuais, morais, de comportamento estejam bem evoluídos e de acordo com as orientações divinas. Tá? E no outro tópico aqui importante, temos a teologia serve para a pureza e defesa do cristianismo. Ela é importante, de fato, também por conta disso. Né? Para os que postulam a fé cristã, né? Saber sobre teologia, ter a oportunidade, né, de aprofundar a respeito, sobretudo, das doutrinas, de tudo aquilo que é objeto da convicção, né, da cristandade, de modo a defender melhor, né, conhecer melhor cada um desses pontos e defender, né, para si, né, para preservar a sua formação e para, vamos dizer assim, ter o que dizer àqueles, não é, que até mesmo desenvolvem pensamentos contrários, ideias contrárias à fé cristã. Então a teologia é fundamental por conta disso. Satisfaz a mente humana, ajuda na formação do caráter e porque serve para a pureza e defesa do cristianismo. Espero que você tenha compreendido. Bem, agora nós estamos no capítulo 3 do nosso material didático, que vai tratar da divisão e métodos da teologia. A teologia cristã, ela é subdividida em 4 partes principais. São eles: a letra A, teologia bíblica; a letra B, teologia histórica; a letra C, teologia sistemática; e a letra D, teologia prática. E nós vamos fazer um comentário rápido e objetivo sobre cada um desses pontos. Letra A, teologia bíblica. É a parte da teologia que vai nos ajudar a compreender a base, o instrumento de onde nós vamos obter as revelações divinas, que é a Bíblia Sagrada. Né? É a parte que vai trabalhar sobre a origem, história e mensagem da Bíblia Sagrada. Vamos agora para a letra B, teologia histórica. É a parte da teologia que vai trabalhar, né, que vai refletir, se debruçar em pesquisa a respeito da história, do período da evolução, da reflexão a respeito de Deus ao longo da história. Precisamente trabalhando o momento da igreja, da história da igreja. Não é? Vai trabalhar esse período em que se desenvolveu grandes reflexões e com grandes contribuições para o cristianismo. Nós vamos agora falar sobre a letra C, teologia sistemática. A teologia sistemática é a parte da teologia que dedica-se à sistematização, ou seja, à organização de todas as verdades e doutrinas nas revelações divinas.
Nós vamos então pesquisar, analisar e pontuar cada uma das principais doutrinas e saberes, verdades a respeito da Bíblia Sagrada. E quem trabalha isso, a parte que trabalha isso, é a da teologia sistemática. E temos agora a letra D, que é a teologia prática. O que é a teologia prática? É a parte da teologia que vai subsidiar-nos de saberes e de reflexões a respeito de como se relacionar com Deus, não é? E toda essa construção de saberes, não é? E claro, sempre se valendo das referências e das bases das revelações divinas, que é a Bíblia Sagrada, para irmos então tendo um norte de como se relacionar com Deus. Então a teologia prática, ela parte desse ponto, não é? Que é o do relacionamento, do desenvolvimento do relacionamento com Deus. Muito bem. E agora nós vamos trabalhar os métodos da teologia. E é claro que o que será proposto aqui é métodos preliminares, existem muitos outros, mas os principais serão elencados aqui nesse vídeo. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá para a página 9, que trabalha sobre os métodos da teologia. Temos lá 3 importantes métodos. A letra A, o método dedutivo; na letra B, o método místico; e a letra C, o método indutivo. Vamos falar agora, então, a respeito do método dedutivo. Bom, o método dedutivo é um tipo de abordagem que nos leva a obter um resultado conclusivo. E aqui eu vou dar um exemplo a vocês. Por exemplo, Deus é o Criador do universo. Deus é o Criador do mundo. Deus é o Criador do homem. Levando-se em conta todas essas evidências, eu chego a um resultado, a uma conclusão, de que Deus é um ser todo-poderoso, porque só alguém todo-poderoso poderia fazer com que todas essas coisas existissem ex nihilo, ou seja, do nada, não é? Então esse método é um método dedutivo. Então nós pegamos evidências, no caso nas Escrituras, vamos juntando e elaborando um entendimento, elaborando uma reflexão que nos leva ao resultado, tá, de uma certa verdade, de uma certa afirmação. Então, esse método ele é muito utilizado na teologia para nós desenvolvermos a nossa compreensão bíblica também. Agora nós vamos falar a respeito do método místico. O que é o método místico? É um método cuja reflexão, cuja análise leva em conta a experiência subjetiva ou espiritual daquele que recebe a revelação divina e a maneira como ele também transmite isso. Não é? Então, essa experiência divina com que o indivíduo, o personagem bíblico, recebe essas revelações e a maneira como ele transmite. Essa análise é levada em conta também na nossa construção, não é, de uma teologia bíblica, tá? Que é o método místico. É um método onde se leva em conta a experiência espiritual e subjetiva desse personagem e o modo como ele transmitiu também para todos aqueles que foram alvos dessas revelações. Muito bem, agora nós vamos trabalhar a parte C dos métodos da teologia, dos métodos de análise da teologia, que é o método indutivo. Mas para ficar prático, para você entender de modo objetivo, tá? Eu vou explicar aqui de modo bem claro o que é um método indutivo. É, na verdade, uma análise que parte da generalização, você vai falar sobre o tema de modo generalizado, porém levando em conta que para cada um desses pontos elencados existem questões que devem ser analisadas de um modo particular. Tá? Você vai falar de um modo abrangente sobre determinado tema.
mas levando em conta que há especificidades, ou seja, há peculiaridades em determinados pontos, não é? E isso ajuda muito o nosso saber teológico. Por exemplo, vamos falar aqui sobre o ser humano. E vamos falar sobre uma condição do ser humano, que é a morte. Vamos lá. Na Bíblia se fala que Adão morreu, que Noé morreu. Como eles são seres humanos, podemos entender que, como Adão e Noé são seres humanos, logo todo ser humano morre. Essa é uma observação generalizada sobre o ser humano e sobre existência. Não é? Todo ser humano morre. Porém, em textos posteriores, nós vamos encontrar, por exemplo, a história de Elias e de Eliseu. Elias, um grande profeta, e que em um dado momento de sua existência, caminhando com Eliseu, foi levado por uma carruagem de fogo. E aí podemos entender, não é, que ele não experimentou a morte, como experimentou Adão e Noé. Então podemos entender que no método indutivo nós vamos ter um parecer geral, não é, a respeito de alguns temas. Porém, existem casos específicos que vai nos dar uma noção diferente. E isso ajuda muito a nós trabalharmos a questão teológica nas Escrituras, por conta, né, dessas exceções em relação a muitos temas. E quero agradecer por você ter acompanhado até aqui a nossa aula. Viram que ela é objetiva, direta e de um modo simples para que você possa entender. Então continue assistindo as próximas aulas aqui no nosso canal, que serão postadas semanalmente, tá? Caso você precise de material didático, entre em contato conosco. Nós temos uma escola de teologia, onde você terá a oportunidade de escolher o seu curso e poder também acessar o seu material didático e aprofundar os seus saberes. Certo? Muito obrigado e até a próxima aula.